Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Nina do canal Era Artes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer juntos essa linda bolsa. É uma fofura, muito fácil, rápida e econômica. Vamos fazer também esse tassel em forma de flor. Ela é uma bolsa que não é feita em partes, ela é toda contínua. Ela é realmente muito boa de fazer. Vamos fazer também essa alça em forma tubular, ela fica bem reforçada, com esses detalhes em correntes e conectada com essas argolas articuladas. É uma bolsa que você faz rapidinho, sem maiores dificuldades, e o resultado ele encanta. Ela fica muito graciosa mesmo. Para transformar essa alça de mão numa alça tiracolo, é só desconectar essas argolas articuladas que temos aqui na lateral. Desconecto um lado, desconecto o outro lado e transformo a minha alça de mão numa alça tiracolo, dando assim uma proposta totalmente diferente para a bolsa. Então ela também é muito versátil. Esse ponto em alto relevo dá um charme todo especial para essa bolsa. Vocês vão amar fazer. A parte interna é um tamanho muito bom também. Você pode colocar forro ou não, vai do gosto de cada um. Fiz essa videoaula com todo carinho para vocês. Se puderem, por favor, se inscrevam, deixem um like, um comentário, compartilhe com os amigos, porque a participação de vocês faz toda a diferença. Muito obrigada! Vamos para os materiais. Eu utilizei o fio náutico de poliéster de 5 milímetros. Um novelo tem meio quilo, eu gastei um pouquinho mais de meio novelo. Na cor 3699. Mas o fio é da sua preferência. Você pode fazer com fio náutico de poliéster de 5 milímetros ou de 3 milímetros, o fio de malha, barbante, esse é da sua preferência. Para esse fio, eu utilizei a agulha de 5 milímetros. O tamanho da agulha também vai ser de acordo com o fio que você escolher e a tensão do seu ponto. Uma agulha de crochê um pouco mais fina para arremates, agulha de tapeceiro também para arremates, isqueiro, tesoura, marcadores, fio de nylon com uma agulha de costura simples e um botão imantado para o fechamento da bolsa. Esse modelinho meu aqui é o de costurar. Para fazer esse tassel em forma de flor, eu utilizei o fio náutico de poliéster de 5 milímetros nessa cor clarinha, mas você pode usar outro tipo de fio, restos que você tenha. De preferência não tão grossos como o fio de malha, para que a flor fique mais delicada. Usei 3 contas de tamanhos variados, mas também é opcional, porque vai ficar muito bonito também se você fizer esse modelinho sem contas. Um mosquetão de 3 centímetros. E para fazer a alça, usei 4 argolas articuladas. Usei elas todas do mesmo tamanho, mas você pode fazer de tamanhos variados. Usar um tamanho maior na base da bolsa, menorzinho aqui na base da nossa alça. Isso vai do gosto de cada um. O tamanho dessa minha argola articulada aqui é de 3 centímetros. Usei também 3 pedaços de corrente, certo? De 30 centímetros cada uma, mas é opcional. Esse detalhe aqui você pode fazer com ou sem esse detalhe. Vamos para as medidas da nossa bolsa. Vou dar uma achatada nela aqui, para facilitar as medidas. A parte mais larga ficou com 30 centímetros. A altura da bolsa, 22 centímetros.
A parte inferior aqui da bolsa, o fundinho dela, ficou com 26 centímetros. E a abertura ficou com 23 centímetros. O nosso tasselzinho de florzinha ficou com 8 centímetros e a altura dele, incluindo o mosquetão, ficou com quase 16 centímetros. A alça, incluindo as argolas articuladas, ficou com 98 centímetros. Eu já havia medido antes de colocar. Então, a alça está com 98 centímetros. O peso da bolsa, incluindo a alça, mais os acessórios, o tasselzinho da flor, ficou com 430 gramas no total. Vamos para o nosso passo a passo. Inicio fazendo a laçadinha. Essa laçadinha eu não conto. A partir daqui são 53 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou adiantar as correntinhas e já volto com vocês. Finalizei aqui as 53 correntinhas e estou com um tamanho de 44 centímetros. Esse tamanho aqui vai representar depois a altura da nossa bolsa, porque nós vamos dobrar assim, ó, e essa vai ser a altura da bolsa. Se você quiser a bolsa mais alta, então é só aumentar essa quantidade de correntinhas. E também, se estiver fazendo com outro tipo de fio, com espessura diferente, é só seguir então a medida desejada e fazer a quantidade de correntinhas necessárias para essa medida. Nessa nossa primeira carreira, vamos trabalhar com a parte de trás dessa correntinha. Giramos o trabalho e na parte do verso tem esses gominhos aqui, ó. Essas alcinhas, formando esse nozinho, esse gominho aqui no verso. É aqui que vamos entrar com a agulha para fazer os nossos pontos nessa primeira carreira. Vou pular o primeiro gominho, que é esse aqui. Esse aqui eu não faço, vou entrar com a agulha no segundo gominho, que é esse aqui. Vou iniciar a carreira fazendo um ponto baixo. Pulo o primeiro gominho, entro com a agulha no segundo gominho. Entro com a agulha nesse gominho aqui, ó. Trago o fio que vem do novelo para frente, dou uma alturinha, tenho 2 alcinhas em cima da agulha, pego o fio que vem do novelo, tiro as 2 de uma vez só. É um ponto baixo. Fiz o meu primeiro ponto baixo, vou fazer um total de 6 pontos baixos aqui. Primeiro ponto baixo, vou para o segundo gominho, segundo ponto baixo. Vou para o próximo ponto, pegando essa alcinha de trás aqui, terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. Quinto ponto baixo. E o sexto ponto baixo. Fiz 6 pontos baixos, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contamos essas correntinhas superiores aqui, precisa ter 6. O próximo ponto, vou fazer um ponto meio alto. Laçada na agulha, introduzo no próximo gominho aqui do verso. Pego esse gominho aqui. Trago o fio para frente. Tenho 3 alcinhas em cima da agulha. Pego o fio que vem do novelo, passo no meio das 3, fazendo assim um ponto meio alto. Esse ponto meio alto, eu vou marcar ele.
Pego um marcador e coloco nesse meu ponto meio alto aqui. É bom marcar para depois ter ele como referência. Não é necessário. Agora eu vou fazer uma sequência de 15 pontos altos. Laçada na agulha, introduzo no próximo ponto, pegando esse gominho do verso da trancinha, da correntinha, trago o fio para frente, tenho 3 alcinhas em cima da agulha, tiro 2 e depois as outras 2, fazendo assim um ponto alto. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, laçada na agulha, introduzo no próximo ponto, terceiro ponto alto. Tenho 3 alcinhas na agulha, tiro 2 e depois as outras 2. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto, trago o fio para frente, tenho 3 alcinhas na agulha, tiro 2 e depois as outras 2. Vou fazer um total de 15 pontos altos agora. Um ponto alto para cada ponto de base. Finalizei aqui meus 15 pontos altos, vamos conferir. O ponto que está com o marcador é o ponto meio alto, a partir dele 15 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fechou. Agora vou fazer novamente um ponto meio alto. Laçada na agulha, introduzo a agulha no próximo ponto, trago o fio para frente, tenho 3 alcinhas na agulha, tiro as 3 de uma vez só. Fiz um ponto meio alto. Vou colocar um marcador nesse ponto meio alto também. Agora, vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos. Vou para o próximo ponto, pegando o gominho do verso, trago o fio para frente, faço um ponto baixo. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, opa, escapou. Terceiro ponto baixo, quarto, quinto, sexto. Conferindo, esse marcador está no ponto meio alto, a partir dele, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vou fazer um ponto meio alto novamente. Laçada na agulha. Introduzo no próximo ponto, trago o fio para frente, 3 alcinhas em cima da agulha, tiro as 3 numa vez só. Fazendo assim um ponto meio alto. Vou marcar esse ponto também. Agora, vou fazer uma sequência de 15 pontos altos novamente. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto, trago o fio para frente, tenho 3 alcinhas em cima da agulha, tiro 2 e depois as outras 2. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto, trago o fio para frente, 3 alcinhas na agulha, tiro 2 e depois as outras 2. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto, trago o fio para frente, 3 alcinhas na agulha, tiro 2 e depois as outras 2. Vou fazer um total de 15 pontos altos. Finalizei a sequência de 15 pontos altos, vamos conferir. O marcador está no meu ponto meio alto, a partir dele 15 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok? Agora, eu vou fazer um ponto meio alto. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto, trago o fio para frente, 3 alcinhas em cima da agulha, pego o fio do novelo, passo no meio das 3, fazendo um ponto meio alto. Vou marcar esse ponto meio alto também.
Vou fazer agora uma sequência de 6 pontos baixos. Vou para o próximo ponto. Faço o meu primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. O quinto. E o nosso último ponto, o sexto. Agora eu vou fazer uma correntinha de virada. Giro o trabalho. E nessa carreira de volta, vamos repetir exatamente essa mesma sequência que a gente fez na primeira carreira. A mesma quantidade de pontos no mesmo lugar. Porém, nessa carreira, vamos trabalhar só com a alcinha de trás. Pegando só essa alcinha aqui de trás da correntinha. Vamos trabalhar introduzindo a agulha, pegando essa alcinha aqui de trás da correntinha. Inicio fazendo 6 pontos baixos, como a gente fez na carreira anterior. O meu primeiro ponto é esse aqui, ó. Esse é o meu primeiro ponto. Essa aqui é a minha correntinha de virada. E o meu primeiro ponto dessa carreira é esse aqui. Introduzo a agulha, pegando só a alcinha de trás e faço ponto baixo. Vou para o próximo ponto, introduzo a agulha, pegando só a alcinha de trás e faço meu segundo ponto baixo. Terceiro, quarto, quinto e o sexto. No ponto que está com o marcador, vamos fazer o ponto meio alto. Tiro o marcador, laçada na agulha, introduzo no próximo ponto, trago o fio para frente e faço um ponto meio alto. Recoloco o marcador. Esse marcador vai servir só como referência para a gente não se perder na contagem dos pontos. Essa bolsa não tem aumentos, certo? Então, esse marcador é somente como referência mesmo. Agora, vamos fazer a sequência dos 15 pontos altos, como a gente fez na carreira anterior. Laçada na agulha, introduzo a agulha no próximo ponto, pegando só a alcinha de trás, trago o fio para frente, tiro duas alcinhas, mais duas, fazendo ponto alto. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto, pegando só a alcinha de trás da correntinha e faço um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até completar 15 pontos. Finalizei aqui a sequência dos 15 pontos altos. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador. Nele, fazemos o ponto meio alto. Laçada na agulha, introduzo no próximo ponto, trago o fio para frente, tiro as 3 alcinhas que estão na minha agulha de uma vez só, fazendo assim o ponto meio alto. Recoloco o marcador para ter como referência. Agora, eu faço a sequência dos 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, o próximo é o ponto que está com o marcador, nele fazemos o ponto meio alto. Recoloco o marcador só para ter como referência. Agora, vou fazer novamente a sequência de 15 pontos altos, como foi feito na carreira anterior. Laçada na agulha, introduzo a agulha no próximo ponto, trago o fio para frente, tiro 2 alcinhas da agulha, depois as outras 2, fazendo o meu ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. Vou para o próximo, faço ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base
até completar os 15 pontos altos. Lembrando que estamos sempre trabalhando só com a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Finalizei a sequência dos 15 pontos altos. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador. Nele, vamos fazer um ponto meio alto. Fiz o ponto meio alto, recoloco o marcador. E agora sobrou a sequência dos 6 pontos baixos. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto, quinto e o sexto. Finalizamos assim a nossa segunda carreira, repetindo exatamente o que foi feito na anterior. Faço a correntinha de virada, giro o trabalho e vamos iniciar a carreira fazendo novamente 6 pontos baixos, como a gente fez na carreira anterior. Essa aqui é a minha correntinha de virada, não nela, e sim nesse primeiro ponto aqui, ó. Esse primeiro ponto, eu entro com a agulha para fazer o meu primeiro ponto dessa carreira. Pegando só a alcinha de trás das correntinhas, faço o meu primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador. Nele, a gente faz um ponto meio alto. Recoloco o marcador. E agora, vamos fazer a sequência de 15 pontos altos, como na carreira anterior. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. E vou fazer aqui uma sequência de 15 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Finalizei a sequência dos 15 pontos altos. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador. Nele fazemos um ponto meio alto. Recoloco o marcador. Agora, vamos fazer 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, cheguei no meu marcador, nele vamos fazer um ponto meio alto. Recoloco o marcador. E agora, vamos fazer novamente a sequência de 15 pontos altos. Vou para o próximo ponto, faço o meu primeiro ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço o meu segundo ponto alto. Terceiro ponto alto.
E sigo fazendo até completar os 15 pontos altos ou até chegar ali no marcador, que vai dar no mesmo. Finalizei a sequência dos 15 pontos altos. O próximo é o ponto que está com o marcador. Nele, vamos fazer o ponto meio alto. Fiz o ponto meio alto. Vou recolocar o marcador. E agora restaram os 6 pontos baixos para finalizar a carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser que esse último ponto fique um pouquinho escondidinho aqui, cuidar para não perder ele, não deixar ele para trás. Aqui está o 6º ponto, ó. Tá escondidinho, mas ele tá ali. Fiz os 6 pontos baixos, finalizando assim a nossa carreira, correntinha de virada. Está ficando assim o nosso trabalho. Já deu para ver que é só repetir a mesma coisa todas as carreiras. Vamos fazer em todas as carreiras essa sequência que a gente vem fazendo. 6 pontos baixos, 1 ponto meio alto, 15 pontos altos, 1 ponto meio alto, 6 pontos baixos, 1 ponto meio alto, 15 pontos altos, 1 ponto meio alto e 6 pontos baixos. É só repetir essa mesma sequência em todas as carreiras, lembrando de sempre usar só a alcinha de trás da correntinha. Vou adiantar um pouco a minha bolsa e já volto com vocês. Vou fazer um total de 22 carreiras. Cheguei aqui no final das minhas carreiras, fiz um total de 22 carreiras. Vamos contar. A cada 2 carreiras se forma esse volume aqui em alto relevo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volumes, vezes 2 dá 20, mais essa última carreira aqui, 21, e essa primeira carreira aqui, 22. Do outro lado, já iniciamos com o alto relevo aqui, tá? Então, eu tenho que ter um total de 11 alto relevos para fechar as 22 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fechou? Tenho 22 carreiras também desse lado. Vamos para as medidas. Aqui eu estou com um total de 43, ajeitando direitinho aqui, 44 centímetros. Na parte mais estreita aqui em cima, um total de 22 centímetros. Nessa parte aqui do meio, um total de 23 centímetros. E na parte mais larga, um total de 27 centímetros e meio, mais ou menos. Se você quiser a bolsa maior, mais larga, é só continuar fazendo essas carreiras que a gente vem fazendo, aumentar essa quantidade de carreiras. Só observar para fazer carreiras pares, para se formar o alto relevo direitinho, certo? E se você quiser ela maior, mais comprida nesse sentido, é só lá no início do trabalho você fazer mais correntinhas, porque agora nós vamos dobrar a bolsa assim. Então, as correntinhas iniciais representam esse tamanho aqui da bolsa, tá ok? Agora, vamos fazer o fechamento dessa bolsa.
tanto faz o lado que você escolher para ser o lado direito e avesso, tá? É indiferente, vai do gosto de cada um. Eu vou escolher esse lado onde o alto relevo já está logo aqui no início, para ser o meu lado direito. Então, eu vou colocar o meu lado avesso para cima, que é esse aqui. Esse é meu lado avesso. E vou já utilizar o fio que vem do novelo para fazer o fechamento dessa bolsa. Tá aqui, ó, dobrei assim. Eu entro com a agulha nesse primeiro ponto aqui, desse lado da bolsa, pegando as duas alcinhas da correntinha. Pego essa laçadinha e trago essa laçada para esse lado. E faço uma correntinha. Vou para o próximo ponto, que é esse aqui. Pego as duas alcinhas da correntinha do ponto desse lado e pego as duas alcinhas da correntinha do ponto do outro lado. Trago o fio para frente, tenho duas alcinhas em cima da minha agulha, trago o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, pego as duas alcinhas da correntinha do ponto desse lado e as duas alcinhas da correntinha do ponto do outro lado. Trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto desse lado e o próximo ponto do outro lado. Trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto e o próximo ponto do outro lado. Trago o fio e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto e o próximo ponto do outro lado. Esse fechamento de carreira aqui da bolsa vai ser feito todo em pontos baixos. É só cuidar para sempre pegar o ponto certo correspondente, o ponto desse lado e o ponto do outro lado, para chegar no final do fechamento, fechar certinho os pontos, não ficar faltando ou sobrando nenhum. Então, é só seguir fazendo pontos baixos até chegar aqui no final. Vou adiantar aqui um pouquinho e já volto com vocês. Cheguei aqui no final do fechamento da carreira, vou fazer esses últimos pontos com vocês. O próximo ponto é o meu ponto penúltimo. Introduzo a agulha pegando as duas alcinhas da correntinha desse lado e as duas alcinhas da correntinha do outro lado. Trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Sobrou aqui agora um pontinho desse lado e um pontinho do outro lado. Fechou certinho a quantidade de pontos. Introduzo a agulha pegando desse lado, do outro lado e faço um ponto baixo. Finalizando assim o fechamento dessa lateral. Vou cortar o fio. Vou fazer uma correntinha e já passar o fio no meio da correntinha para dar o nozinho. Aperto bem. E agora, com a ajuda de uma agulha de tapeceiro ou de uma agulha de crochê mais fininha, vamos arrematar esse fio. É só conduzir esse fio aqui na parte interna da bolsa, escondendo ele entre esses pontos, caminho um pedacinho, corto o excesso e queimo a pontinha na chama do isqueiro. Vamos fazer agora a mesma coisa do outro lado da bolsa. Unir as duas laterais com uma carreira de pontos baixos. Lembrando que estamos fazendo esse fechamento do lado avesso da bolsa. Vou fazer uma laçadinha inicial aqui. Esse nozinho. Solto essa laçada da minha agulha.
Vou entrar com a agulha no primeiro ponto desse lado da bolsa, pegando as duas alcinhas da correntinha. E no primeiro ponto do outro lado da bolsa, pegando as duas alcinhas da correntinha. Pego essa laçadinha aqui, passo aqui no meio e no meio desse ponto. E vou fazer uma correntinha. Vou aproveitar e já arrematar esses dois fios junto. Vou para o próximo ponto. Pego as duas alcinhas da correntinha do próximo ponto desse lado e as duas alcinhas do próximo ponto do outro lado. Pego esses fios que eu vou arrematar, coloco em cima da agulha também. Trago o fio que vem do novelo, ajeito esses dois fios. Trago o fio que vem do novelo, passo no meio disso tudo e vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, pegando as duas alcinhas da correntinha do próximo ponto desse lado, as duas alcinhas do próximo ponto do outro lado, coloco esses fios em cima da minha agulha, que estou arrematando, trago o fio que vem do novelo, passo no meio disso aqui tudo e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto desse lado e o próximo ponto do outro lado. Pegando as duas alcinhas da correntinha. Coloco esses fios em cima da minha agulha, trago o fio que vem do novelo, passo no meio disso tudo e faço um ponto baixo. Então, é só seguir fazendo dessa forma por toda essa lateral até chegar no finalzinho ali e concluir o fechamento. Certo? Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no final do fechamento, vou fazer esses últimos pontos com vocês. Pego o penúltimo ponto desse lado e o penúltimo ponto do outro lado. Faço um ponto baixo e agora vamos fazer o último ponto desse lado e o último ponto do outro lado e faço meu último ponto baixo. Corto o fio que vem do novelo. Vou fazer mais uma correntinha aqui e aproveitar e já dar um nozinho aqui, bem apertadinho. E vou esconder esse fio arrematando ele como a gente sempre faz. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina ou de uma agulha de tapeceiro, vou escondendo esse fio entre os pontos, caminho com ele um pedacinho, corto o excesso e queimo a pontinha na chama do isqueiro. Finalizamos assim o fechamento da bolsa. Ficou um fechamento bonito, bem reforçado, esse fechamento interno. Antes de desvirar para o lado certo, vou aproveitar que ela está aqui achatadinha e tirar algumas medidas com vocês. Na parte mais larga, ela ficou com 30 centímetros. Na altura, ficou com 22 centímetros. A abertura da bolsa está com 23 centímetros. E a parte de baixo, o fundinho da bolsa, está com 26 centímetros. Vamos desvirar. Agora, é só desvirar a bolsa e ir ajeitando ela. Você vai ajeitando. Esse ponto em alto relevo, ele fica muito bonito na bolsa.
Olha como o nosso fechamento lateral ficou bonito também. É uma bolsa simples de fazer, mas ao mesmo tempo muito estilosa. Agora eu vou fazer uma carreira de acabamento para essa nossa abertura, com pontos zigue-zague. Mas se você não quiser, não precisa, porque a trama desse ponto aqui criou esse desenho superior aqui que fica bem bonito. Eu vou fazer essa carreira para deixar essa abertura um pouquinho mais reforçada. Aonde eu entro com a agulha para iniciar essa carreira, tanto faz, tá ok? Eu vou iniciar aqui mais na lateral da bolsa, por aqui assim. Quais os pontos que nós vamos usar para trabalhar? Eu vou considerar esse alinhamento dos nozinhos aqui e vou pegar essa laçadinha superior aqui. Depois eu vou entrar com a agulha nesse alinhamento aqui e vou pegar essa laçadinha superior aqui. Depois tem novamente o alinhamento do nozinho, pego essa laçadinha superior. O próximo é de novo esse alinhamento aqui, pego a laçadinha superior. E assim nós vamos trabalhando com essas laçadinhas superiores. Nesse alinhamento do nozinho, pego essa laçadinha superior. Depois eu vou para esse alinhamento aqui e pego essa laçadinha. Assim nós vamos contornando essa abertura. Faço uma dobrinha aqui no fio, uma laçadinha. Entro com a agulha, então, eu vou entrar aqui, mas tanto faz onde você vai entrar. Vou pegar, então, esse alinhamento do nozinho e vou entrar com a agulha aqui. Pego a laçada, trago para frente e vou fazer uma correntinha. Vou para o próximo ponto, que é esse alinhamento aqui. E vou pegar, entro com a agulha nessa laçadinha, trago o fio que vem do novelo para frente, passo no meio do ponto que está na minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, em seguida já faço uma correntinha. Vou para o próximo ponto, que é o alinhamento do meu nozinho. Vou pegar essa laçadinha aqui. Entro com a agulha nessa laçadinha, trago o fio que vem do novelo para frente, já estou arrematando o fio inicial junto, trago o fio para frente, passo no meio do ponto que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo, em seguida uma correntinha. O ponto zigue-zague é um ponto baixíssimo, mais uma correntinha em seguida, tá ok? Então, vou para o próximo ponto, já fiz a correntinha aqui. Agora é o alinhamento, esse alinhamento aqui, ó. Vou pegar a laçadinha aqui. Introduzo a agulha, pegando essa laçadinha, trago o fio que vem do novelo para frente. Passo no meio do ponto que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo e já faço uma correntinha em seguida. Vou para o próximo ponto. Caiu minha agulha. Vou para o próximo ponto, que é o ponto aqui do alinhamento do nozinho, ó. Esse aqui. Introduzo a agulha nesse ponto, trago o fio que vem do novelo para frente, faço um ponto baixíssimo e em seguida uma correntinha. Próximo ponto é esse aqui, desse alinhamento aqui, mais baixo aqui. Entro com a agulha nesse ponto aqui, pegando essa laçadinha, trago o fio do novelo para frente, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Vou para o próximo ponto. Próximo ponto é o ponto do alinhamento do nozinho. Eu pego essa alcinha que sai aqui desse nozinho, ó, que sai aqui do nozinho. Entro com a agulha nessa alcinha, trago o fio que vem do novelo para frente, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha, certo? Formando assim o nosso ponto zigue-zague. Tá ok? Não faça ele muito apertado, mas também não faça ele solto demais. Ele vai dar aquele fechamento aqui nessa parte superior, ó. Vou para o próximo ponto. Pego essa alcinha aqui. Faço um ponto baixíssimo e a correntinha. Vou para o próximo ponto, que é do alinhamento do nozinho aqui, ó. Entro aqui.
faço um ponto baixíssimo e uma correntinha, certo? E vamos seguir fazendo, então, dessa maneira por toda essa volta. Tô chegando aqui na lateral da bolsa. O próximo ponto é o ponto do alinhamento do nozinho. Vou pegar essa alcinha aqui. Faço um ponto baixíssimo e a correntinha. O próximo ponto é o ponto desse alinhamento aqui, desse alinhamento que fica nessa parte mais baixa. Pego a alcinha dele, faço o ponto baixíssimo e a correntinha. Agora, essa parte aqui é a parte onde a gente fez o fechamento da bolsa com ponto baixo na parte interna, certo? Aqui eu vou pegar os seguintes pontos. Vou pegar o ponto que está no alinhamento do nozinho, essa alcinha aqui em cima. E o próximo ponto também vai ser o ponto do alinhamento do nozinho, essa alcinha aqui em cima, nessa lateral aqui do fechamento. Então, meu próximo ponto vai ser essa alcinha aqui. Faço um ponto baixíssimo, correntinha. E o próximo vai ser no alinhamento desse meu nozinho aqui, pegando essa alcinha aqui em cima. Faço um ponto baixíssimo e a correntinha. Agora, vamos trabalhar com essa lateral da bolsa aqui. Sigo fazendo como a gente vinha fazendo do outro lado. Nesse alinhamento aqui, mais baixo, vou pegar a alcinha. Faço um ponto baixíssimo, correntinha. E o próximo é no alinhamento do nozinho, essa alcinha aqui superior, do alinhamento do nozinho. Faço um ponto baixíssimo e a correntinha. O próximo é nessa parte aqui de baixo. Faço um ponto baixíssimo, correntinha. O próximo é no alinhamento do nozinho. Pega essa alcinha superior aqui, ponto baixíssimo, correntinha. E sigo fazendo dessa forma, contornando toda a abertura da bolsa até o fechamento da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer o fechamento com vocês. Faço aqui meus últimos pontos. Faço um ponto baixíssimo, correntinha, e pego aqui minha última alcinha para fazer o último ponto, baixíssimo, e a correntinha. Corto o fio que vem do novelo, tiro o fio da agulha e vamos fazer agora o fechamento com ponto invisível. Acho aqui meu primeiro ponto da carreira, o meu primeiro ponto baixíssimo. Tá aqui a trancinha dele. Entro com a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas da correntinha. Pego esse fio que eu cortei, levo lá para trás. E trago esse fio agora de volta dentro da correntinha da onde tá saindo o fiozinho. Entro com a agulha ali por trás, pego esse fiozinho e levo lá para dentro. Finalizamos assim o fechamento da carreira com o nosso ponto invisível. Agora é só caminhar com esse fio na parte interna da bolsa e fazer o arremate do fio. Vou conduzindo esse fio entre os pontos. Posso fazer um nozinho para garantir. Caminho mais um pedacinho, corto o excesso e queimo a pontinha na chama do isqueiro. Vamos confeccionar agora a alça da nossa bolsa. Uma alça tiracolo que também pode ser usado como alça de mão. Eu usei o mesmo fio da bolsa de 5 milímetros de poliéster e a agulha também de 5 milímetros. Isqueiro, 3 pedaços de corrente, cada um de 30 centímetros. Esse terceiro pedaço
É opcional, é apenas um detalhe a mais para a bolsa. Vamos usar 2 correntes para fazer a alça tiracolo. Usei 4 argolas articuladas do mesmo tamanho, de 3 centímetros, mas você pode usar 2 maiores e 2 menores também. Inicio fazendo um anel mágico. Deixo um pedacinho para frente, pego esse fio, enrolo entre 2 dedos, assim, ó, formando um xizinho frontal. Levo esse fiozinho e seguro no dedinho. Entro com a agulha entre esses 2 dedos, trago esse fio e dou uma girada na agulha. Pego o fio que vem do novelo e passo no meio dessa laçada que está na minha agulha, fazendo assim a minha laçada inicial do anel mágico. Não vou contar como ponto. Vou colocar mais 8 pontos baixos dentro desse anel mágico, pegando sempre esses 2 fiozinhos juntos do anel mágico. Entro com a agulha do anel mágico, trago o fio para frente, tô com 2 laçadinhas na agulha, tiro as 2, fazendo um ponto baixo. Fiz o meu primeiro ponto baixo, entro com a agulha dentro do anel mágico, trago o fio para frente e faço o meu segundo ponto baixo. Entro com a agulha dentro do anel mágico, trago o fio para frente e faço o meu terceiro ponto baixo. Faço o quarto ponto baixo. Quinto ponto baixo. O sexto ponto dentro do anel mágico. Tenho 6, falta fazer mais 2. 7, 8. Conferindo aqui, tenho que ter 8 correntinhas, fechou as 8. Ok, vou pegar agora o fio do início do anel mágico e puxo ele e aperto bem para fechar esse anel. Agora eu vou fazer o fechamento no nosso primeiro ponto baixo, nesse primeiro ponto baixo aqui, porém pegando só a alcinha de trás da correntinha. Vamos trabalhar a partir de agora só pegando a alcinha de trás da correntinha. Entro com a agulha no meu primeiro ponto baixo, no meio da correntinha, pegando só a alcinha de trás. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, tá aqui meu próximo ponto, a correntinha, também vou pegar só a alcinha de trás. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, tá aqui meu próximo ponto, entro com a agulha no meio da correntinha, pegando só a alcinha de trás da correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, tá aqui o próximo ponto, entro no meio da correntinha e pego só a alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, entro no meio da correntinha, pego só a alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo. Não vamos fazer fechamento de carreira, vamos seguir fazendo dessa forma aqui, girando o trabalho no nosso dedo, sempre entrando no próximo ponto. Cuidar para não pular nenhum, porque senão essa forma tubular vai afinando. Entro sempre no próximo ponto, pegando a alcinha de trás e fazendo pontos baixíssimos. E vamos girando esse trabalho na nossa mão, no nosso dedo, se formando assim essa forma tubular. À medida que vai crescendo, vai ficando mais fácil de localizar essa alcinha aqui de trás, porque a forma tubular já está se formando, então fica fácil de localizar essa alcinha, porque é essa que fica bem aparente aqui em cima, ó. Ela passa a ficar bem aparente. Então, é só ficar pegando essa alcinha aqui para fazer os nossos pontos baixíssimos e ir circulando esse trabalho. Vamos seguir fazendo dessa forma até atingir o tamanho desejável, só observando para não pular nenhum ponto.
porque senão vai ficar afinando essa forma tubular, para manter a mesma espessura do início ao fim dessa forma tubular. Vou adiantar aqui um pouco o trabalho e já volto com vocês. Finalizei a alça e estou com 30 centímetros. Para mim tá ok. Se você quiser maior, é só seguir fazendo mais carreiras. Corto o fio que vem do novelo, vou dar uma queimadinha aqui na chama do isqueiro para não desfiar. Tiro da agulha. Vou introduzir esse fio na minha agulha de tapeceiro e agora eu vou pegar todos esses pontos aqui da parte superior. A alcinha de cada um desses pontos aqui, ó. Entro com a agulha no primeiro ponto, pegando a alcinha, segundo, terceiro, e sigo pegando todos esses pontos aqui da abertura. Já peguei todos os pontos. Agora é só puxar esse fio, apertar bem, para que essa abertura fique bem fechadinha. Vou pegar um fio qualquer aqui e fazer um nozinho. Agora é só esconder esse fio dentro da nossa alça. Então, eu vou conduzindo esse fio aqui por dentro da alça, um bom pedaço, tento levar ele o mais longe possível aqui. Depois que eu conduzi esse fio, é só cortar o excesso e queimar a pontinha na chama do isqueiro. Pego essa pontinha e escondo também dentro da alça. Do outro lado foi feito o nosso anel mágico inicial, então já está bem fechadinha essa abertura. É só colocar o fio na agulha de tapeceiro ou com agulha de crochê e levar esse fio para dentro da alça. Escondo ele aqui dentro da alça, caminho um bom pedaço com ele, corto o excesso, queimo a pontinha na chama do isqueiro e escondo essa pontinha também. Agora é só colocar a argola articulada nas extremidades da alça. Já coloquei de um lado, vou colocar do outro. Abro a argola articulada e coloco aqui na pontinha. Vamos fixar também a nossa corrente nessa argola articulada. Pego o meu pedaço de 30 centímetros de corrente, abro a argola articulada e coloco a minha correntinha aqui. Pego a outra corrente e faço a mesma coisa do outro lado. Agora, vamos fixar essa alça na bolsa. Para isso, eu vou precisar das outras argolas articuladas. Então, essa outra extremidade da corrente, vou colocar nessa argola articulada aqui. E faço a mesma coisa do outro lado. Essa argola articulada vai ser a que nós vamos fixar na nossa bolsa. Ficou pronto assim a nossa alça, ela é muito bonita, delicada e muito fácil de fazer. Vou medir ela aqui com vocês, incluindo as argolas articuladas. Ela ficou num tamanho total de mais ou menos 98 centímetros. Para fazer a flor, vou iniciar também com um anel mágico. Deixo um pedacinho do fio para frente, pego esse fio, giro em torno de 2 dedos, formando assim um xizinho frontal. Levo esse pedacinho de fio para o dedinho e seguro.
Entro com a agulha entre esses dois dedos, trago esse fio para frente, giro em torno da minha agulha, pego o fio que vem do novelo e passo no meio dessa laçadinha que está na minha agulha. Fiz assim a minha laçada inicial do anel mágico. Não vou contar como ponto e vou colocar agora mais 12 pontos baixos dentro desse anel mágico, segurando sempre esses dois fiozinhos junto aqui, ó, quando a gente trabalha com anel mágico. Introduzo a agulha dentro do anel mágico, trago o fio que vem do novelo para frente, segurando sempre esses dois fios do anel mágico juntos, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Meu primeiro ponto baixo. Introduzo a agulha dentro do anel mágico, trago o fio para frente e faço meu segundo ponto baixo. Introduzo a agulha dentro do anel mágico, trago o fio para frente, faço o meu terceiro ponto baixo. Vou para o quarto. Vou diminuir um pouco o anel mágico, que eu prefiro trabalhar com ele menorzinho. E sigo fazendo pontos baixos dentro desse anel mágico até completar um total de 12. Vou adiantar aqui esses pontos e já volto com vocês. Finalizei os 12 pontos, vamos conferir. É só contar essas correntinhas aqui superiores. Precisa ter 12 correntinhas. Tá ok as 12 aqui. Agora eu vou diminuir esse anel mágico, vou fechar ele. Pego esse fio inicial do anel mágico e puxo ele bem até fechar esse miolinho. Vou finalizar a carreira pegando o meu primeiro ponto baixo e fazendo um ponto baixíssimo. Está aqui a correntinha do meu primeiro ponto baixo. É aqui que eu vou entrar com a agulha, pegando as duas alcinhas da correntinha, trago o fio que vem do novelo para frente e passo no meio do ponto que está na minha agulha, fazendo assim um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, agora eu faço duas correntinhas. Vou para o próximo ponto, meu ponto logo aqui ao lado, e vou trabalhar pegando as duas alcinhas dessa correntinha. Nesse ponto, nós vamos trabalhar um total de 5 pontos altos incompletos, 5 pontos. Dou uma laçada na agulha, vou para esse próximo ponto, pegando as duas alcinhas da correntinha, trago o fio que vem do novelo para frente, dou uma boa altura aqui, tá, pessoal? Uma boa alturinha. Tenho 3 laçadinhas na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro só 2 laçadinhas. Vou manter essas outras 2 laçadas na agulha. Se fosse um ponto alto normal, agora tiraríamos essas 2 alcinhas. Como é incompleto, nós vamos manter. Dou uma laçada na agulha, vou para o mesmo ponto de base, trago o fio que vem do novelo para frente, dou uma boa altura, pego o fio que vem do novelo, tiro 2 alcinhas da minha agulha. Vou manter as demais. Já tenho 2 pontos altos incompletos. Laçada na agulha, vou no mesmo ponto de base, trago o fio que vem do novelo para frente, dou uma boa altura, pego o fio que vem do novelo e tiro 2 alcinhas, fazendo assim o nosso terceiro ponto alto incompleto. Laçada na agulha, vou no mesmo ponto de base, trago o fio que vem do novelo para frente, dou uma boa altura e tiro 2 alcinhas da minha agulha, mantendo as demais. Vamos fazer o quinto ponto alto incompleto e o último. Trago o fio que vem do novelo para frente, dou uma boa altura, tiro 2 alcinhas da minha agulha e estou com 5 alcinhas dos 5 pontos altos incompletos e uma alcinha da correntinha. Total de 6 alcinhas na agulha. Pego o fio que vem do novelo, passo no meio disso tudo e vou ajeitando aqui, ó, com o dedo na parte de trás desses pontos, vou empurrando para frente e vou ajeitando aqui que fica essa forma meio arredondada de puff.
Com a ajuda do dedo, também ajuda aqui, ó, dou uma achatadinha, deixo essa parte superior meia curva, pego o fio que vem do novelo e vou fazer 2 correntinhas, formando assim a nossa primeira pétala em forma de puffzinho. Dou uma ajeitadinha nela para deixar bem arredondadinha, bem bonita. E agora eu vou para o próximo ponto, que está logo aqui ao lado, tá? Cuidado para não pular ele, que está logo aqui ao lado. Ele pode ficar um pouco escondidinho atrás do puff, mas ele está aqui. Nesse próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Fiz meu ponto baixo, faço 2 correntinhas em seguida. 1, 2. Vamos para o próximo ponto, que é esse aqui logo aqui ao lado, pegando as 2 alcinhas da correntinha e nele vamos novamente colocar 5 pontos altos incompletos. Fazer a mesma coisa que fizemos nessa primeira pétala. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto, pegando as 2 alcinhas da correntinha, trago o fio para frente, dou uma boa altura e tiro 2 alcinhas. Mantenho as demais. Fiz meu primeiro ponto alto incompleto, vou para o segundo. Laçada na agulha, no mesmo ponto de base, trago o fio para frente, dou uma boa altura, pego o fio do novelo e tiro 2 alcinhas da minha agulha. Fiz meu segundo ponto alto incompleto, laçada na agulha, vou no mesmo ponto de base, trago o fio que vem do novelo para frente, dou uma boa altura e tiro 2 alcinhas. Fiz 3 pontos altos incompletos, 1, 2, 3. Vamos fazer o quarto, laçada na agulha. Introduzo a agulha no mesmo ponto de base, trago o fio para frente, pego o fio que vem do novelo e tiro 2 alcinhas. Já tenho 4 pontos altos incompletos, vamos fazer o último agora. Laçada na agulha, introduzo no mesmo ponto de base, pode ficar um pouquinho apertado o ponto de base, mas ó, é só ajeitar que dá certo. E tiro 2 alcinhas da minha agulha, fazendo o meu 5º ponto alto incompleto. Tenho 5 alcinhas dos 5 pontos altos incompletos e mais uma alcinha da correntinha. Pego o fio que vem no novelo, passo no meio dessas 6 alcinhas e com a ajuda do dedo vou empurrando para frente, assim, ó, para deixar ele bem arredondado, bem fofinho. Aperto ele aqui assim, ó, para ajudar a criar a forma arredondada. Pego o fio que vem do novelo e faço 2 correntinhas. Finalizamos assim a nossa segunda pétala em forma de puff. Vou para o próximo ponto, logo aqui ao lado. Está ele aqui, ó. Pego as 2 alcinhas da correntinha desse ponto e vou colocar um ponto baixo. Fiz meu ponto baixo, em seguida, 2 correntinhas. Vamos para o próximo ponto, que está logo aqui ao lado. Tá aqui, ó. Nele, novamente, vamos colocar 5 pontos altos incompletos, fazendo uma pétala. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto, trago o fio para frente, dou uma boa altura, pego o fio do novelo, tiro 2 alcinhas da agulha, mantenho as demais. Fiz o meu primeiro ponto alto incompleto, faço o meu segundo ponto alto incompleto, terceiro ponto alto incompleto, tudo dentro do mesmo ponto de base. Vamos colocar um total de 5. Fiz o terceiro, laçada na agulha, introduzo a agulha no mesmo ponto de base, trago o fio para frente e só tiro 2 alcinhas, fazendo meu quarto ponto alto incompleto. Laçada na agulha, introduzo no mesmo ponto de base, trago o fio para frente, tiro 2 alcinhas da minha agulha, fazendo assim meu 5º ponto alto incompleto, conferindo 5 pontos altos incompletos, mais a laçadinha da correntinha, total de 6 alcinhas na agulha. Pego o fio do novelo, passo no meio dessas 6 alcinhas e ajeito com o dedinho, empurrando para frente, para deixar bem bonitinho, bem arredondadinha essa nossa pétala. Pego o fio que vem do novelo, dou uma ajeitadinha aqui com a mão, dou uma achatadinha assim,
para deixar bem arredondadinha, e faço 2 correntinhas. Finalizamos assim a nossa terceira pétala e vamos para o próximo ponto. No próximo ponto, colocaremos novamente um ponto baixo, seguido de 2 correntinhas. No próximo, será novamente uma pétala. E assim vamos fazer por toda essa volta. Já tenho 3 pétalas, num total, no final da carreira, teremos 6 pétalas. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Cheguei no final da carreira e estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas. Já fiz as 2 correntinhas e vamos finalizar essa carreira no nosso primeiro ponto aqui da base. Trago o fio que vem do novelo para frente, passo no meio do ponto que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Pego esse fio e vou aumentar ele de tamanho, até chegar no tamanho desejável para unir depois essa flor no nosso mosquetão. Você pode também fazer correntinhas aqui, ao invés de usar só o fio. Eu vou usar só o fio porque já é um fiozinho mais grossinho, então eu acho que fica mais delicado deixando ele assim. Pego esse fio inicial do anel mágico e puxo ele bem para fechar bem esse miolinho. Agora é só dar aquela ajeitada final para deixar essas pétalas bem bonitas. Com a ajuda do dedo, na parte do verso, eu vou empurrando para frente e ajeitando de forma que fique bem direitinho, bem redondinha. Depois de definir a altura dessa laçada, dessa alça, é do gosto de cada um. Vou cortar o fio que vem do novelo. Vou queimar a pontinha da chama do isqueiro para não ir desfiando enquanto que a gente trabalha e vou dar 2 nozinhos, bem apertadinhos. Vamos colocar agora as contas nessa nossa alça. Escolho a conta que eu quero, eu vou pegar essa arredondadinha aqui em resina, numa cor perolada, e uma menorzinha. Vou introduzir a agulha na minha conta e vou lá pescar aquele fio e trago para esse lado. Entro com a agulha na próxima conta e vou lá e pesco esse fio. Lembrando que essas contas são opcionais, você coloca se quiser, porque fica bonito sem contas também. Vamos fixar agora essa alça no mosquetão. Eu entro com a agulha nessa argolinha aqui do mosquetão e pesco essa laçada e trago para esse lado. Dentro dessa laçadinha aqui, vou passar o mosquetão, dessa maneira, fixando assim os dois. Vamos agora arrematar os fios. No verso do trabalho, já dei 2 nozinhos. Agora, com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina ou uma agulha de tapeceiro, vou conduzindo esse fio entre os pontos, escondendo ele, caminho um bom pedaço. Depois é só cortar o excesso e queimar a pontinha na chama do isqueiro. Esse outro fio aqui é só arrematar ele também, como a gente fez com o outro, ou eu posso usar ele para fixar uma continha menorzinha aqui no miolinho da flor. Eu vou usar ele para fixar essa conta. Trago esse fio para frente, com uma agulha de crochê com a pontinha bem fininha, introduzo na conta e vou lá e pesco esse fio. E trago para o outro lado, passando no meio da conta. Pego esse fio agora e levo para o verso do nosso trabalho, com a ajuda da agulha de crochê. Trouxe o fio para o verso, dou uma ajeitadinha na conta, deixo ela bem bonitinha no lugar certo. E agora, no verso, vou entrar com a agulha numa laçadinha qualquer aqui. Vou pegar essa aqui mesmo e dar um nozinho com esse fio. Dou um nozinho bem apertado.
E agora é só conduzir esse fio e fazer o arremate dele. Caminho com esse fio entre os pontos, com a ajuda de uma agulha de crochê mais fininha ou de tapeceiro, e vou escondendo essa pontinha. Caminhei um bom pedacinho, corto o excesso e queimo a pontinha na chama do isqueiro. E essa pontinha eu também escondo entre os pontos. Finalizamos assim esse nosso acessório, que pode ser usado como tassel para bolsa, chaveiro. Ele ficou uma gracinha mesmo, né? E tem várias utilidades. Voltamos para a nossa bolsa, essa graciosidade muito fofa, bonita e extremamente fácil de fazer. Vamos colocar agora os acessórios. Dou uma achatada na abertura da bolsa para definir os cantos. Pego a nossa alça, uma ponta da alça, abro a argola articulada e fixo na nossa bolsa, unindo as duas laterais da bolsa, assim, ó, bem no cantinho. Faço a mesma coisa do outro lado. Abro a argola articulada e fixo na outra ponta da abertura da nossa bolsa, unindo as duas laterais assim, ó. Pego o nosso terceiro pedaço de corrente, que é opcional, vai do gosto de cada um. Abro a argola articulada de um lado, fixo uma ponta e fixo a outra ponta na outra argola articulada, criando assim esse detalhe a mais. Vamos agora colocar o nosso acessório em forma de flor. É só abrir um mosquetão e colocar aonde você desejar. Você pode alternar, às vezes usar com a flor, outras vezes sem, às vezes com essa correntinha frontal, outras vezes sem, criando assim propostas diferentes para a mesma bolsa. Vamos fazer agora o fechamento da bolsa. Vou utilizar botão imantado. Esse meu aqui é de costurar. Vou usar uma agulha simples e um fio de nylon, mas você pode usar um fio de costura normal. Acho o meio da bolsa, vou dar uma achatada aqui na parte da abertura da bolsa e vou localizar o meio dela. Achei o meio e na parte interna vou costurar esse lado do botão imantado. Vai ser costura simples normal. Entro com a agulha, fixando o meu fio inicial. Fiz a laçadinha aqui de fixação. Entro com a agulha num furinho do botão. E levo essa agulha para o lado de fora da bolsa. Volto com a agulha bem próximo da onde ela saiu ali do lado de fora, para não aparecer esse fio. Volto com a agulha, entro novamente dentro do furinho e vou fazendo essa costurinha vai e volta, sempre cuidando para voltar bem próximo da onde saiu o fio para não aparecer nada do lado de fora da bolsa. Dou alguns pontos nesse furinho, caminho com a agulha próximo do outro furinho pelo lado de dentro da bolsa e fixo agora esse furinho, o segundo furinho. Faço alguns pontinhos de fixação desse furinho aqui e depois faço a mesma coisa nos outros dois, fixando assim o nosso botão imantado. É costurinha vai e volta normal, tá? Vou adiantar aqui e já volto. Fixei um lado do botão imantado, vamos fixar o outro. Pego essa outra parte aqui e coloco nesse que eu já fixei, assim, ó. Achato a abertura da minha bolsa, localizo o centro, procuro bem direitinho o lugar certo para fixar essa segunda parte do botão imantado. Uma vez localizado, eu pego e desconecto ele da outra parte, assim, ó, segurando com o dedo. E é nesse local aqui, então, que eu vou colocar essa segunda parte do botão imantado. Agora é só costurar como a gente já fez na outra parte desse botão imantado. Fixo o meu fio
Eu estou usando fio de nylon, mas você pode usar outro tipo de fio. E vou fazendo uma costurinha vai e volta. Lembrando de trazer a agulha bem próxima do lado de fora, quando retornar, bem próxima da onde saiu aqui, ó, para não aparecer nenhum fio do lado de fora da bolsa. Volto com a agulha para dentro do furinho e faço algumas costurinhas, vai e volta. Fixo um canto desse botão imantado. Depois que eu fiz alguns pontos fixando esse cantinho aqui, caminho com essa agulha pelo lado de dentro da bolsa, até o próximo furinho, até o próximo canto, e faço a mesma coisa com ele. Faço alguns pontinhos de fixação e depois eu vou para o próximo cantinho, o próximo furinho. E assim vamos fixar os 4 lados desse botãozinho imantado aqui. É costura simples, vai e volta, tá ok? Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Terminei a colocação do meu botão imantado. Coloquei minha logo também. E a nossa bolsa está pronta. É uma bolsa muito versátil. Podemos transformar essa nossa alça de mão numa alça tiracola ou vice-versa, só conectando e desconectando essas argolas articuladas aqui, ó. E espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. E se você ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscreva. Deixe um like, um comentário, compartilhe com os amigos, porque a participação de vocês faz toda a diferença. Muito obrigada e até a próxima!